A sua casa é emocionalmente tóxica? Como é o ambiente no qual a sua criança está inserida? Ela é segura? Sua criança é uma criança segura? É uma criança amada? É uma criança protegida dentro de casa? Sabia que você pode estar fornecendo, oferecendo para o seu filho um ambiente altamente tóxico e você não está se dando conta disso? Pois é. A gente sabe que o lar, que a família, é exatamente o lugar onde a criança adquire os seus primeiros conhecimentos, os seus primeiros hábitos. É nela que a criança desenvolve as suas habilidades, que ela adquire uma aprendizagem, que vai determinar quem ela será. É dentro do seio familiar que a criança forma o seu caráter, que a criança forma a sua emoção, tá? Então, o seio familiar é altamente importante para o desenvolvimento infantil, certo? E para, vamos dizer, a criação de um adulto maduro, um adulto equilibrado. Tá certo? Então, você que é pai e mãe, você precisa oferecer para o seu filho um ambiente saudável, um ambiente tranquilo, um ambiente onde o seu filho se sinta seguro, saiba que naquele local ele é amado, ele é querido, ele é protegido, tá certo? E não o contrário, certo? Então, é necessário que você ofereça, tá? Um ambiente sem estresse para a criança, tá? Sem tensões, sem preocupações, certo? Lembrando que vocês, pais, são os responsáveis legais, espirituais e sociais de seus filhos. Então, vocês são responsáveis, sim, pelas emoções de seus filhos, tá certo? Então, gente, vocês precisam passar para eles, tá? Um ambiente emocionalmente saudável e não um ambiente tóxico. Mas como saber que esse ambiente está sendo exatamente tóxico, tá? Muitos adultos não percebem, tá? Que a sua casa é emocionalmente tóxica. E por que não percebe? Porque aquilo já virou um hábito, tá? Determinadas ações já se tornaram costumeiras. Então, para o adulto não faz diferença, mas faz diferença para a criança, tá? Quem está recebendo toda essa emoção é a criança, que é muito mais sensível, tá? E além de estar em fase de desenvolvimento, a criança aprende muito mais pela observação, pelo exemplo que ela recebe do que pelas informações, tá? Então, a organização, tá, desse ambiente é uma habilidade, tá certo? Que a criança vai levar para a vida toda, tá certo? Uma casa organizada, certo? Em que a criança, em que os pais gerenciam os estudos dos seus filhos, organiza os brinquedos, organiza horários, faz rotina, certo? Delega tarefas, faz com que a criança aprenda a ter responsabilidade desde cedo. Lembrando que quando eu digo delegar tarefas, eu não estou dizendo da exploração infantil. Eu não estou falando de exploração infantil. Eu estou falando de delegar tarefas que sejam compatíveis com a sua idade e que vá ajudar no seu desenvolvimento pleno. Tá bom? Então, arrumar os brinquedos não é exploração infantil. É obrigação da criança. Foi ela quem desarrumou, tá? Você está simplesmente educando o seu filho a fazer, guardar, tá certo? Você tá ensinando que toda ação tem uma consequência. A ação de desarrumar, qual vai ser a consequência? Se divertir, brincar e depois guardar. Tá bom? Então vamos lá. Como você pode transformar o seu lar num lar tóxico? Primeiro, a desvalorização. Uma criança que nunca é elogiada, que está sempre sendo comparado ou com seus irmãos ou com os filhos dos outros, dos amigos dos seus pais, tá? Que é comparado com seus primos. Uma criança que está sempre sendo censurada, punida, culpada por várias coisas, tá?
Até por um brinquedo que não foi guardado direito, a criança é culpada, tá certo? E às vezes ela não é punida fisicamente, mas é punida emocionalmente, tá? E é tão prejudicial quanto, certo? Aquele ambiente negativo, pesado, cheio de pessimismo, cheio de frustração. Quando a criança inventa uma brincadeira, os pais já começam com aquele pessimismo de que a criança não vai conseguir, né? De que a criança não é capaz, tá certo? Então essa desvalorização acaba com a autoestima da criança, tá? A criança vai aprender desse modo que nada que ela faça e nada que ela diga vale a pena. É bom o suficiente para agradar os seus pais, é bom o suficiente para agradar os outros, tá certo? Então ela vai crescer sem compromisso e ela vai crescer com um comportamento de pessoa derrotada, de pessoa depressiva, de pessoa que não tem valor, tá? Então vamos dar valor a cada ação da nossa criança, certo? Gritos. Gente, a neurociência diz que o grito pode causar a falta de integração entre as duas metades do cérebro, tá? O grito, né? A gente sabe que o cérebro, que as duas, vamos dizer, as duas bandas, né? Os dois lados do cérebro, eles se comunicam e o grito pode interferir nessa comunicação, tá? E desenvolver prejuízos emocionais e comportamentais a médio e a longo prazo. Então, hoje, né, você pode até não perceber que os gritos que você está dando nos seus filhos não tá causando nada, mas futuramente você vai ver as consequências disso, tá? Então, uma criança que é criada à base de grito, ela vai entender que a forma de se comunicar é gritando. Ela vai entender que a forma de comunicação é a agressão, certo? Para ela, aquilo vai ser super natural. Gritar com os outros, ser agressivo com os outros, é uma coisa natural. É o correto a se fazer. Afinal de contas, ela cresceu desse jeito. Afinal de contas, foi aquilo que ela foi ensinada, tá? Então, ela vai crescer muito agressiva, tá certo? Medo. Gente, é natural que o adulto se preocupe e sinta, né, determinados medos em relação a determinadas atitudes da criança. É muito natural os pais quererem proteger os seus filhos, né? Às vezes quer colocar numa redoma, né, para que nada aconteça. Só que isso não é exatamente saudável. A criança precisa viver emoções, a criança precisa viver situações. Claro que não coloque a sua vida em risco, tá? Então, o medo é saudável se ele for moderado, tá? O medo excessivo, ele vai causar também frustração na criança. Vai fazer com que ela não tenha uma autoconfiança, tá? Então, não tenha excesso de medo quando a criança, de repente, subir em uma grade. Você fica lá, né? Deixa ela explorar um pouquinho a grade, você fica esperto caso ela caia. Subiu mais do que você pode segurar, aí você já proíbe, né? E você já não deixa. Por quê? Porque aí já vai estar causando, pode causar dano à saúde da criança. Se ela cair, vai se machucar. Entendeu? Mas criança tá subindo a escada. Meu Deus, a minha filha vai cair. Ao invés de você pensar isso, ajude a subir. Segure na mãozinha dela e ensine a subir a escada. Sabe? Então, o medo excessivo dos pais são transferidos para as crianças. E elas crescem com uma autoestima baixa, elas crescem também com medo, elas crescem limitadas, elas crescem sem coragem de enfrentar a vida, certo? Elas crescem sem coragem de enfrentar a vida. Então, às vezes, precisa viver determinadas situações de risco e elas não têm coragem. Como, por exemplo, mudar de emprego. Não está satisfeita com o seu emprego, mas ela não tem coragem, tá? De pedir demissão para ir para o emprego que ela realmente se sinta confortável. Ela não tem coragem. Por quê? Porque ela cresceu à base do medo. E aí ela vai ter muitos medos, tá certo? Ela vai crescer sem desenvolver o seu real potencial, tá bom? Mas não esqueça, o medo é saudável. O medo moderado é saudável.
O que prejudica é o medo excessivo, tá bom? Então, eu não estou dizendo para você deixar a sua criança fazer tudo, subir no telhado, tá? Brincar com faca, brincar com revólver. Gente, eu não tô falando isso, pelo amor de Deus, tá certo? Eu tô falando em você não podar a criança, tá? Quando ela tentar ultrapassar o seu limite. Como, por exemplo, subir na cama. Ela vai subir na cama, aí você não deixa com medo dela cair, né? Cair pra trás, não conseguir. Você deixa ela tentar subir na cama e você fica lá atrás, na retaguarda. Se ela fizer a menção de que vai cair pra trás, você segura. E ao invés de você gritar, você começa a rir e diz, na próxima você consegue, sabe? Então é você encorajar a sua criança a ousar cada vez mais. Desde que essa ousadia não coloque sua vida em risco. Tá bom? Eu acho que eu fui clara, tá certo? Então, gente, vamos dar sempre força para as nossas crianças. Vamos criar um ambiente emocionalmente feliz, alegre, saudável e que desenvolva as nossas crianças. E ó, ambiente tóxico? Nunca mais, tá certo? Tchau, tchau, até a próxima!